Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Novamente estou aqui e nesse mês de outubro nós falaremos um pouco sobre um assunto que eu acho que é bem pertinente para a situação atual que nós estamos vivendo. Como será o nosso pós-pandemia? Todo mundo está isolado e vários alunos aí estão em quarentena, não voltou às aulas normais e muitas pessoas se questionam como será a vida após pandemia. E nessa entrevista de hoje nós temos a Onilde Duarte. Ela é psicóloga clínica e tem especialização de atendimento para casais. E estamos muito felizes que ela se dispôs a estar aqui hoje com a gente. E a gente vai ouvir um pouquinho dela. Boa noite, Raíssa. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos vocês da ABU. É uma honra poder estar aqui com vocês essa noite, né? E eu espero poder trazer contribuições para vocês. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para você é assim, qual é a dica que você daria para adaptação quanto às novas mudanças que virão após essa pandemia? Sim, uma pergunta muito importante, né? Nós estamos vendo aí que a pandemia, né, do coronavírus praticamente desestabilizou a vida de todas as pessoas, não é de um ou de outro. Houve uma modificação, tanto nas nossas relações interpessoais, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na questão econômica e na nossa rotina diária. E isso inicialmente gerou uma ansiedade muito grande nas pessoas e também um estresse, porque a gente sabe que toda situação nova é desencadeado um estresse. O nosso cérebro recebe uma mensagem, quando ele não consegue identificar situações anteriores que a gente tenha vivido isso, é muito comum a gente ter o medo, a insegurança, encaminhando para uns picos de estresse, muita ansiedade. E no decorrer aí do longo da pandemia, nós ouvimos vários profissionais falando sobre algumas medidas importantes de tomar durante a pandemia. Mas agora nós estamos caminhando aí para a questão de como vai ser o pós, como você perguntou. Então eu vejo assim que esse próprio processo da pandemia já nos dá alguns indícios, né, de como vai ser importante nós revermos alguns comportamentos nossos e que são prejudiciais para a nossa vida, tanto de relação interpessoal, como também na nossa vida, no nosso autocuidado conosco mesmo. A questão da nossa higiene, né? A questão do contato, né, humano, a questão da própria saúde, da alimentação, da atividade física, e a questão também do que a gente realmente valoriza e deixa de valorizar. Eu vejo assim, não tem como a gente dizer assim, olha, a partir de tal dia, após a pandemia, a vida do ser humano será assim. Nós não conseguimos ter essa convicção, essa certeza de que a partir do momento que a pandemia acabar, o nosso estilo de vida vai ser de uma determinada forma. Mas Sim. Nós conseguimos, né, com a pandemia, aprender a se comportar de um novo modo. É muito importante a gente entender nesse período de uma nova adaptação que o isolamento social não significa isolamento afetivo. Então, eu vejo que é muito importante o ser humano, né, o indivíduo de uma forma geral, entender que por mais que ele não esteja ali junto, que ele não possa abraçar, que ele não possa tocar, que ele não possa dar os beijinhos no rosto, mas ele pode demonstrar o afeto dele, seja por meio virtual, seja por MSN, seja por mensagem, por telefone. Então, o ser humano, ele é muito criativo. Sim. E é essa capacidade criativa é que vai ajudar ele nesse processo aí de adaptação pós-pandemia. E nós já estamos caminhando para isso. Hoje a gente vê que com a pandemia aumentou-se muito o contato virtual, né? As pessoas estão trabalhando home office, as pessoas estão fazendo aula em EAD, então houve aí uma modificação no movimento, e que inicialmente é difícil essa adaptação, mas à medida que esse comportamento ele vai sendo adotado, vai se desenvolvendo uma disciplina, é possível a pessoa aprender a viver dessa maneira. Mas eu vejo assim, o que é importante para o período pós-pandemia? Eu vejo que é muito importante a gente, primeiro, trabalhar essa questão da afetividade, né? Eu não preciso deixar de demonstrar o meu afeto ao outro, eu posso demonstrar isso por meio de uma mensagem, de uma ligação. Eu vejo que o muito importante também é a gente se ater para os nossos hábitos de vida.
Eu vejo assim que antes a sociedade vinha numa correria muito desenfreada, ou estudar, estudar, trabalhar, trabalhar, e as pessoas partem para o fast food, parte para aquilo que é prático, e as pessoas deixam de cuidar dos hábitos alimentares, elas não dão importância para a atividade física, elas não têm o cuidado com a questão da imunidade delas, elas acabam ficando mais propícias para qualquer tipo de doença, né? Então eu vejo que após esse período de pandemia, é importante nós começarmos a fazer uma reflexão na nossa vida e priorizar aquilo que a gente entende que ficou em falta durante um tempo na nossa vida. Seja o nosso autocuidado, a nossa saúde, a nossa relação com o outro. E o que eu vejo também que é primordial é a questão do reaprender a conviver com a família. No início da pandemia, nós tivemos muitas queixas de muita briga entre marido e mulher, e separa, ai, não aguento, não suporto viver junto. As pessoas aprenderam a lidar com a rede social e elas deixaram de lado a habilidade de se comunicar com quem mora dentro da casa. Imagina isso. No meu caso, por exemplo, eu fico praticamente o ano inteiro, eu moro longe dos meus pais, né? Só vejo eles finais de semana. Então, eu já nem estava acostumada mais a dormir aqui na mesma casa, tá na mesma atividade, tipo, almoçar junto, jantar junto, sair com os amigos à noite. E realmente, no início, deu aquele choque, né? Porque eu estava acostumada com outras pessoas, a tomar café, a jantar, a almoçar. Eu tinha uma outra rotina. E tenho alguns relatos de alguns amigos que realmente eles falam assim, nossa, teve uma hora que eles não estavam aguentando mais, estavam brigando muito com os irmãos. E aí eu falei, realmente, você tem que conviver o tempo todo junto. Às vezes você está ali, seu irmão também estuda, às vezes é criança. Então todo mundo tem que dividir o mesmo espaço ao mesmo tempo e que realmente é difícil essa readaptação, né? Sim, porque acaba ocorrendo muita divergência, né? Cada um tem uma rotina, essa rotina é quebrada, e aí cada um quer defender o que é melhor para si, né? Então eu vejo que é um momento de nós resgatarmos essa questão do conviver com a família, priorizar a família, respeitar a família, né? E aprender a se relacionar com eles. Porque a família ela é muito importante, ela é o núcleo, ela é a base que nos leva a aprender a conviver socialmente. E o que nós encontramos até dentro de uma questão organizacional? Então, eu sinto assim, pós-pandemia, né? É muito importante a pessoa, nesse processo, ela resgatar isso, para que pós-pandemia, mesmo que uma hora ela retome a vida dela, que ela tenha reaprendido conviver no seio familiar, né? Porque a família, ela é a nossa base. E eu vejo, assim, outra dica. Hoje nós somos muito privilegiados em termos de rede social, de internet, de meios de comunicação. E só que, infelizmente, as pessoas às vezes não usam esses meios de comunicação como algo saudável. Então, uma dica também aí que eu deixaria é aprender a usar esses meios de comunicação de forma saudável, né? Para uma leitura, para um conhecimento, ouvir coisas, ver. Muitas vezes vem para nós dificuldades de que o colaborador ele não sabe trabalhar em equipe, ele não sabe ouvir o colega, e são coisas que a gente aprende no nosso contexto familiar. E eu vejo que a pandemia evidenciou muito essa dificuldade de relação interpessoal no âmbito familiar. Eu vejo assim que nessa pandemia tem dois lados, né? Aquelas pessoas que decidiram adaptar e continuar desenvolvendo, crescendo, sabe, aprendendo, conhecendo coisas novas, e tem aquelas pessoas que realmente estagnaram, né? Sim, sim. E aí é um lado que as pessoas têm que prestar muita atenção, porque às vezes acaba a pandemia e a pessoa viu que aí fala, eu perdi. Passou perdido. Alunos na faculdade, às vezes, que deixou de estudar, no final do ano vai estar reprovando, vai estar travando, às vezes, o curso. São várias coisas, né, que podem ocorrer caso a gente realmente não continue, né, desenvolvendo. Uma outra pergunta também, que foi selecionada aqui, é na questão das perdas, né?
De fato, esse ano de 2020 é difícil a gente falar de pessoas que não tiveram nenhuma perda, né? Sim. Todo mundo teve uma perda, seja familiar, seja alguém que perdeu o emprego, teve pessoas que ficaram doentes. E como que podemos lidar com essas perdas, assim, essas pessoas que realmente passaram por isso? Como lidar com tudo isso, sabe? Perda é algo que mobiliza muito o ser humano, né? É algo que parece assim que nós nunca estamos preparados, né? E nós temos que entender que o luto, ele não é só a perda de uma pessoa, mas pode ser qualquer perda que seja significativa na nossa vida. Como você relatou, né? A questão de um emprego, uma mudança de uma cidade, a perda de um amigo que precisou se mudar para um outro local. Então, são coisas que nos afetam. Então, eu vejo assim, uma das formas muito importante da gente lidar com a perda é a gente aprender a desenvolver a nossa empatia, tá? Nós sabemos, como psicólogos, que é impossível uma pessoa sentir a dor da outra, mas ela pode se compadecer. Então, eu vejo que esses contextos de perdas nos ensina que, muitas vezes, nós precisamos aprender a nos colocar no lugar da pessoa. Nós precisamos evitar alguns jargões, como, olha, isso vai passar, não liga para isso não, olha, faz tal coisa que você esquece isso. Não, olha, fica tranquilo que isso passa, esquece, né? Já você esquece isso. Bora fazer alguma coisa que isso vai passar. Então, nunca desvalorizar o sentimento de perda do outro. Eu vejo que é um momento da gente aprender a ter empatia, se colocar no lugar do outro. Eu não vou sentir a dor do outro, mas eu posso ouvir o que o outro tem a me dizer, eu posso consolar o outro. Eu, na dúvida, se eu não souber o que falar, o que conversar, eu posso perguntar para essa pessoa se ela precisa de algo, se tem algo que eu possa fazer por ela. Então, é a gente se colocar ali como um instrumento de ajuda e de consolo para o outro. Então, esse momento de perda, seja uma perda de um ente querido, seja a perda de um trabalho, né? Às vezes alguém chega e fala, puxa, eu fui demitido, nossa, é mesmo? Como que você está se sentindo? Você quer conversar? Então, o ser humano, ele precisa aprender a ouvir, que isso é uma prática muito do psicólogo. Às vezes, o ser humano, ele gosta muito de falar, de contar, né? Mas muitas vezes as pessoas não nos ouvem. Então, nesse momento, assim, que independente do tipo de perda que seja, é muito importante a gente aprender a saber a ouvir o outro, a deixar o outro expressar a emoção dele. E a gente, quando a gente não souber o que dizer, né, é perguntar para o outro, olha, o que eu posso fazer para você nessa situação? E outra situação também é que muitas vezes a gente tenta ajudar uma pessoa vivendo um período de luto e parece que essa pessoa fica estagnada por tempos. Então, nestes casos, aí às vezes é recomendado a gente pedir para a pessoa procurar um profissional, porque a gente sabe que a perda, seja de um emprego, seja de um ente querido, se essa pessoa não é acolhida, ela não é ouvida, se ela não é consolada, dependendo de como a pessoa vai lidando com essa perda, ela pode progressivamente apresentando alguns sintomas depressivos ou ansiógenos. Então, tem coisas que um amigo pode fazer, que é ouvir, que é estar junto, que é apoiar, que é consolar, que é motivar, mas quando não tem o que o amigo fazer, muitas vezes vai ser importante sugerir o acompanhamento. Tá? Eu tenho alguns conhecidos que não perderam um ente querido, mas na verdade eles nem estavam perdendo, eles estavam com medo de perder o emprego, né? Sim. E eu lembro que eles começaram a desenvolver a síndrome de pânico, porque eles estavam com medo da situação, e aí ele falava que às vezes acordava à noite, assustado, com medo assim de realmente acontecer alguma coisa bem trágica, porque ele estava ouvindo, né, que lá onde ele trabalhava, que tinha outras pessoas que estavam sendo demitidas, outras que também estavam com o Covid, e aí ele já estava com medo de ficar doente ou de ser demitido, e aí eu vi que ele estava realmente transtornado ali, em pânico, e desenvolveu essa síndrome, né? E a gente, às vezes, não sabe nem o que falar ou o que fazer, a gente só fala assim, não, fica calma, não aconteceu nada. Nesses casos aí, eu falo assim, procura um psicólogo, porque às vezes dá melhor. Quando a gente percebe que a pessoa já está manifestando alguns sintomas fisiológicos, né, que é
coração acelerado, né, que é o taquicardia, o sudorese, que é o suor, né, as mãos geladas, a dificuldade para dormir, a agitação, o esquecimento. Aí quando a gente percebe sintomas fisiológicos, aí é importante procurar um profissional. Aí se esse psicólogo entender que, olha, essa taxa de ansiedade está muito alta, ele vai encaminhar para um psiquiatra para entrar com uma medicação. Então tem casos que é feito um acompanhamento, mas dependendo do caso, quando existe mesmo um diagnóstico, né, de igual a síndrome do pânico, é importante também o acompanhamento do psiquiatra junto. Às vezes a gente acha que às vezes é só um problema que aconteceu ali na semana, que não vai afetar o outro dia ou a outra semana, e às vezes vai prolongando aquele problema, e daqui a pouco a pessoa está aí, às vezes, com sintomas aí de depressão. Depressão Tem havido um aumento muito grande de diagnósticos de transtorno de ansiedade generalizada, pânico e transtorno pós-traumático, em virtude dessa situação de viver diante de incertezas, porque não se sabe até onde vai e como que isso tudo vai ficar. Então, esse sentimento de medo, de insegurança, isso vai gerando uma desestabilização interna no indivíduo. Então, é muito importante, quando a gente percebe já sintomas fisiológicos, né, na pessoa, é muito importante já indicar o trabalho de um profissional especializado. Para terminar, o que podemos aprender com essa pandemia? E é difícil realmente começar? Sim, né, eu penso assim, o ser humano, né, ele é adaptável, tá? Então, isso é algo muito bom. Isso significa que nós podemos nos readaptar, né? Então, nós podemos recomeçar, sim, né? Eu vejo, sim, que tudo vai de nós aprendermos a lidar com a situação. E aí entra a sua primeira pergunta, né? Sim. Então, eu vejo assim, o que a gente pode aprender com essa pandemia? Eu vejo, assim, que tem 4 coisas importantes, né? A primeira delas é a gente aprender a desenvolver resiliência, né? O que seria resiliência? Capacidade de superação. Então, é como que eu aprendo a superar as coisas. Então, é nós começarmos a observar se eu tento superar ou se eu fico numa posição mais de queixa. A segunda coisa é nós desenvolvermos a nossa capacidade de empatia, porque eu vejo que é algo que isso foi se perdendo. À medida que as famílias vão ficando distantes, o convívio vai ficando distante, parece que às vezes a gente vai se tornando meio frio em relação ao problema do outro. Então, o segundo fator que eu vejo que é importante é a gente aprender com a pandemia a desenvolver a resiliência. E a terceira coisa é nós reaprendermos a conviver com os nossos genitores, com a nossa família, né? Valorizar aquelas pessoas que realmente se importa conosco, está conosco, nos apoia, filtrar algumas relações. Então, eu vejo que a pandemia, ela nos ensina a fazer um momento aí reflexivo, de como eu estava vivendo a minha vida antes dela, e como eu gostaria de viver a minha vida depois dela. E nesse processo de durante, é o que eu estou fazendo para que eu viva diferente do que eu estava antes. E num quarto momento, eu vejo que é o ser humano aprender a desacelerar um pouco. A gente vê que o ser humano... Desacelerar. Numa correria muito grande, e nós precisamos aprender a absorver somente aquilo que é necessário para a nossa vida. Muitas vezes nós nos enchemos de informações, de situações, de coisas, e que aquilo não é necessário no momento. E isso é um dos fatores que leva a pessoa a ter muita ansiedade. Então, eu vejo que o que a gente pode aprender com a pandemia é filtrar informações, é desenvolver a empatia, é aprender, né, a ressignificar a minha convivência familiar, né? E é eu também desenvolver resiliência, né? Que é a minha capacidade de superação. E nós somos capazes de recomeçar, sim, desde que a gente tente. Se a gente nunca tentar, a gente nunca vai saber como vai ser. Você falou sobre a ansiedade, tem um livro que eu li, chama Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. Na época eu estava extremamente ansiosa, e acho que essa fase que estamos vivendo, várias pessoas aí devem ter ficado mais ansiosas ainda, né? Na minha visão, às vezes, que eu sou estudante, né? Sim. E a gente teve que readaptar
essa modo de estudo, então tudo isso influencia para que a nossa ansiedade aumente ainda mais, né? Sim. Estamos para terminar aqui, Nilde. Muito obrigado mesmo por você ter se disposto aí. Aprendi muito contigo aqui hoje. E eu queria saber se, com base nessa entrevista, você tem alguma coisa, uma indicação, um livro, um filme? Eu pensei assim, tem 3 filmes que eu gostaria de indicar, tá? Mas esses filmes, eles não estão relacionados com a pandemia, mas eles estão relacionados com tudo que a gente conversou aqui, que é sobre resiliência, capacidade de se readaptar a uma situação. O primeiro seria aquele filme Intocáveis, que ele mostra ali a história de um jovem que ele precisou aprender uma função que até então ele nunca imaginava que ele iria exercer. O segundo seria Como Treinar o Seu Dragão. Ele é uma animação, um desenho, né? Mas eu vejo que é um desenho que mostra para a gente a quebra de alguns paradigmas, em que numa sociedade, aquelas pessoas acreditavam que o dragão ele tinha que ser morto, que ele era algo ruim. E alguém nessa sociedade se levanta e ele passa a treinar esse dragão como uma forma de mostrar para essa sociedade que era possível conviver com aquilo que eles acreditavam que era ruim. Eu vejo que é importante a gente quebrar alguns paradigmas, se abrir para aquilo que é novo, desde que esse novo seja para ajudar a gente a se reestruturar enquanto indivíduo, enquanto alguém que faz parte de uma sociedade. Então, esse filme, ele foca muito na questão da importância do que como eu sou capaz de aprender por meio de um treinamento. E a própria terapia cognitiva comportamental ensina isso. Então, a gente identifica comportamentos que são maléficos para a pessoa e, posteriormente, a gente introduz comportamentos que vão ajudar essa pessoa a se tornar mais saudável. Então, são treinos. E o terceiro filme, que seria O Gênio Indomável, que é um filme que ele ajuda a gente a aprender a lidar com as nossas emoções. Não tem a ver com pandemia, mas tem a ver com a nossa forma de viver dentro do nosso contexto. Então, como que a gente lida com as nossas emoções num contexto de medo, de insegurança e de incertezas? Então, é muito importante nós aprendermos a lidarmos com as nossas emoções. São boas indicações, viu? Vou tentar assistir esses 2 filmes, acho que eu não assisti. Os livros também que eu pensei aqui, que eu separei, também não tem a ver com a pandemia, mas tem a ver, né? O psicólogo, ele gosta de muita coisa assim, mais reflexiva. O primeiro é Pílula da Resiliência, né? Que é como a gente aprender a desenvolver resiliência no nosso cotidiano, que eu acredito que é muito importante, do Robson. Tem As Coisas que Só Se Vê Quando Se Desacelera. Então, como que a gente está observando esse contexto que a gente vive e o quanto que é importante, às vezes, a gente parar e começar a desenvolver uma outra percepção do nosso contexto. E o terceiro livro seria A Coragem de Não Agradar, que também é um livro muito reflexivo, bem voltado assim, para a psicologia, no sentido de como nós nos posicionamos diante do outro. E eu acredito que essa posição ela é muito importante, não só nos dias de hoje, como são coisas que nós vamos colher fruto também no nosso futuro. Muito obrigada, Nilde, desde já. Agradeço aí, foi ótima a entrevista. Obrigada aí por ter se disposto. Só para relembrar, você atende em Pouso Alegre, né? Sim. Sim. Eu atendo em Pouso Alegre. Também. Eu faço os atendimentos online, tá? Eu atendo em Pouso Alegre toda quarta e quinta-feira, ali no centro mesmo, pertinho da Faculdade de Direito, meu consultório fica ali. E o restante da semana eu atendo em Ouro Fino, no centro também, na rua principal, né? Eu também tenho um consultório ali, tá joia? Ah, tá certo. Então, se você que está nos assistindo, às vezes está precisando de uma psicóloga, indico aí a Nilde Duarte. E você também que está aí, fique sabendo que no próximo mês nós teremos mais uma entrevista e já estamos aí escolhendo mais uma psicóloga. E se você quiser saber mais informações sobre o nosso movimento aí, Aliança Bíblica Universitária, é só acessar as redes sociais, estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram. Então, é isso, galera. Muito obrigada por ter assistido até o final. Obrigada, Nilde, desde já. Eu que agradeço. Então é isso, pessoal.